Bom dia, a paz seja Jesus, queridos irmãos, vitoriosos em Cristo Jesus. Aqui é o presbítero Sérgio Trindade, de Austin, Nova Iguaçu. Estou no monte mais uma vez para gravar uma mensagem, mensagem para os nossos corações, amanhã desse dia 27 de julho de 2026, 11 horas e 27 minutos. E louvo a Deus, né, por esse privilégio de vir ao monte, né, poder gravar mais uma mensagem para o canal, né, palavras curtas para uma vida longa, né. Esse canal Deus me deu, né, e eu pretendo em nome do Senhor Jesus fazer dele um canal de bênção, poder gravar mensagem de edificação da parte do Senhor, né, e conto com a ajuda dos irmãos para que os irmãos venham divulgar este pequeno espaço, né, mas que pode salvar uma vida da depressão, pode salvar uma vida de um suicídio, né? Porque a palavra de Deus ela será pregada neste canal, neste espaço que Deus me concedeu para poder trabalhar nele, né? E em nome do Senhor Jesus, quero deixar amanhã desse dia a palavra de Deus, o livro de Daniel, né? Daniel está tentando muito, mas não, Senhor Jesus, vou pregar a palavra. Daniel, capítulo 6. Engrandecido ao santo nome do Senhor Jesus. E capítulo 6, quero deixar o versículo 22, que vai falar assim, irmãos, ó. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também quanto a ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Louvado e engrandecido ao santo nome do Senhor Jesus. Então podemos ver que Daniel era um homem, um servo de Deus, que não estava, né, mal nem com Deus e nem com os homens. Daniel estava bem com Deus e bem com os homens, né? Este é o dever de todo servo de Deus, estar bem com Deus e com os homens, né? Por onde passar, haja testemunhos bons a teu favor, a meu favor, a favor das nossas famílias, né? Porque a palavra de Deus vai falar, ai, por onde vier os escândalos, né? Então eu vejo que Daniel estava bem, né? Estava bem com Deus principalmente, e também com os homens, não havia falha, não havia nenhum delito, né? E quando nós buscamos estar diante de Deus em espírito e em verdade, quando nós buscamos, né, estar bem com Deus, vai vir calúnias, né? Ali no capítulo 6 de Daniel diz, ó, versículo 1, e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então vemos que existem os escolhidos e os separados. Daniel foi escolhido e depois separado. Louvado e engrandecido ao santo nome do Senhor Jesus. Então ele se sobressaiu, porque nele havia um espírito excelente, né? Que nós possamos, irmão, buscar este espírito excelente para nossas vidas. Espírito excelente não para trazer holofote, aplausos, não, mas para trazer bom testemunho, trazer boa índole, né? Trazer edificação. Louvado e engrandecido ao santo nome do Senhor Jesus. Então Daniel estava com um espírito excelente, né? E no versículo 4 vai falar que os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus. Me chama a atenção aquela ave chamada ema ou garça, né? Elas têm uma pena bem branca, pena bem alvas, né? E elas vivem muito em mangue, elas vão caçar, né, crustáceo, caranguejo, né?
e elas entram naquela lama, elas sujam os pés, mas as suas penas continuam limpas, alvas, brancas, né? Na minha visão, pés significa parte física e penas branca alvas significa vestes e vestes significa área espiritual, né? Ainda que você venha sujar teus pés, né? As tuas vestes devem estar alvas em todo o tempo. Os pés nós podemos sujar, irmão, porque podemos entrar em alguns lugares, né? Mesmo para pregar a palavra de Deus, né? Nós não vamos sujar os pés em coisas contrárias, né? Mas em lugares para pregar a palavra de Deus, podemos sujar os pés, né? Mas que nunca venhamos a sujar nossas vestes, né? Que elas continuem brancas, porque a palavra de Deus vai falar: em todo tempo esteja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus. Então, nesse dia, um dia de sol lindo, tá uma brisa passando aqui no rosto. Isso é o mimo de Deus na nossa vida. É Deus nos mimando, nos trazendo presente diário, o fôlego de vida, a brisa no teu rosto, a natureza, né? A tua família bem, você bem, né? Com saúde. Logo mais estarei indo para o meu trabalho, eu pego de 10 às 7 da manhã, 10 da noite às 7 da manhã. E Deus me deu esse privilégio de eu cobrir as férias de um colega e poder fazer, né, essas coisas grandiosas, poder vir ao monte, poder ir em alguma consagração, né, e visitar alguma consagração, porque segunda e quarta, quinta-feira, não tem consagração na minha igreja, então eu posso fazer visita em outros, né? Então eu louvo a Deus, mesmo pela mudança de horário, né? Talvez eu fique de vez no horário da noite, né? Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então eu estou nesta manhã embaixo de um pé de jamelão, uma sombra muito boa, né? Estou ali com uma garrafinha de água, né? Devendo nos hidratar, graças a Deus, né? Já vou me retirar para o meu lar. Daqui para o meu lar a pé é meia hora, 20 minutos. Estou de bicicleta é 10 minutos, né? Então louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus, irmão. E continuando na palavra, no versículo 10, Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava no seu quarto, janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, quando Daniel soube que aquela lei, né, foi aprovada, que não se poderia adorar mais ninguém a não ser o rei Dário, Daniel não se desesperou não, irmãos. Pelo contrário, ele achou aquela lei muito boa, porque quem é fiel a Deus. Quem é fiel a Deus é fiel diante das provas, dos estatutos contrários, né? Porque os estatutos contrários, né, fazem parte da aprovação. Se fosse só estatuto a favor, onde haveria edificação? Onde haveria edificação e engrandecimento espiritual? Onde haveria crescimento na graça e no conhecimento? Não haveria. Então é assim, né? Quando vem as leis contrárias, não é motivo de desesperar não, como muitos fazem não. É aí que você vai ser provado, né? É aí que, como diz a palavra, haverá a diferença entre os que servem e os que não servem. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus. Então, irmão, cada estatuto contrário, né, faz parte do processo, né? É bom os irmãos entender assim. É bom eu entender assim, que faz parte do processo. E Daniel entendeu muito bem. Daniel continuou a agradecer a Deus e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus, né? E aqueles homens ali, prosseguindo o texto, né, eles vão diante do rei Dário, diz para o rei, né, que Daniel estava quebrando aquele mandamento. Como o rei já havia assinado o edito, né,
o rei ficou triste, porque o rei gostava de Daniel, né? Quando você está bem com Deus, todas as coisas passam a contribuir com a tua vida, irmãos, né? Então ali o rei ficou triste, né? Assinou o decreto, não poderia voltar atrás. E o rei ficou muito triste, né? Mas foi cumprido ali de Daniel ir para a cova dos leões. Louvado e agradecido ao santo nome do Senhor Jesus. E ali, Daniel já na cova dos leões, o rei passou a noite sem dormir, né? E quando o rei amanheceu o dia, o rei foi apressadamente ali na cova dos leões, né? Para ver como estava Daniel, né? E quando o rei se deparou ali com a cova dos leões, o rei falou: Daniel, por acaso o teu Deus te salvou, né? Haja que o teu Deus te livrou, né? E Daniel responde para o rei, né? Daniel responde para o rei assim, ó, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus. Então assim, irmãos, quando nós buscamos a fidelidade com Deus, né? Vem assim os livramentos, vem a aprovação de Deus sobre nossas vidas, né? Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus. E que nós possamos buscar essa obediência diante do Senhor, né? E que a cada dia a nossa fé venha a ser provada e que nós possamos, ao final de tudo, ser aprovado por Deus, né? Ficamos com esta mensagem da parte do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, a nós e a todas as nossas famílias, a todos os irmãos em Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Uma semana abençoada.